Olá meus irmãos, olá meus amigos, eu sou o Valderez, o dono deste canal. Hoje eu trago mais um vídeo para ser posto aqui nessa plataforma e recebo que você compreenda esse raciocínio que aqui vai ser elaborado durante aqui os 15 minutos. Será o tempo desse raciocínio deste vídeo. Aqui eu criei duas circunferências para poder explicar da maneira que eu acredito. Isso quero deixar claro. Às vezes a maneira que eu acredito não é a sua, mas não temos nenhum problema nisso. Então, essa circunferência que está aqui à minha esquerda, representada pelo mundo espiritual, uma circunferência sem nenhum elemento, isso é para mostrar. E tudo o que foi feito no mundo invisível, Deus quis que ele se materializasse no plano físico, que é essa outra circunferência que aqui está representado com a foto do nosso planeta Terra. Bem, quando Deus quis que o seu plano tomasse forma, ele criou três elementos da natureza para eles compor, ou seja, ele consolidar aquilo que estava em oculto na teoria e tornar-se prático. E isso a gente percebe quando Deus começa a criar as coisas. Em Gênesis 1:1, assim está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que Deus começou a criar as coisas para dar forma. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então aqui nós temos dois elementos que Deus criou para eles dar forma no seu plano, que é a terra e também as águas. Mas precisava do terceiro elemento para as coisas consolidar. Sem esse último elemento aqui, as coisas não poderiam funcionar. Esse é um dos principais elementos que Deus criou para a materialização do seu plano. Veja só, versículo 3: disse Deus, haja luz, e a luz apareceu. Até então tudo estava em trevas, segundo o que diz o versículo 2, tanto a terra como os céus estavam em trevas e as águas. Era necessário que Deus chamasse a luz à existência. Quando isso ocorreu, tudo aquilo tornou-se materializado. É isso que eu quero que você entenda. Deus tinha um plano, e esse plano Deus tinha ele com um plano perfeito, e esse plano perfeito ele queria e como quis, e hoje nós estamos dentro dele, que é o plano físico, e ele disse: esse plano vai ser materializado. Eu vou fazer o plano piloto, ou a maquete, ou o protótipo, e a partir daí, os meus agentes chamados de terra e água, eles vão estar na função da materialização deste plano. Ou seja, eles criam e a luz manifesta. E assim as coisas se completam. Então, para a gente dar mais credibilidade a esse raciocínio, porque tem então aqui Deus criou as coisas, tanto céus, terra, água e luz. Mas a partir que Deus criou essas coisas, ele foi descansar. Como diz agora o versículo 2, versículo 1. Gênesis 2, verso 1. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Então tudo o que tinha para ser feito, Deus fez. Como diz aqui no capítulo 2, versículo 1. Tudo que era necessário para o plano físico, Deus fez. Só que quando ele fez todas essas coisas, o que ocorreu com ele? O versículo 2 responde para nós: ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Então Deus, ao criar céus, terra, mar, água, luz e todo o seu exército, ele descansou da sua obra. No versículo 3 responde que ele o santificou, todo esse trabalho, e descansou de toda a sua criação. Então, se Deus descansou de toda a sua criação, então não ficou mais nada para criar no que tange o mundo visível. E aí onde vem a minha pergunta: e se Deus descansou da sua obra, quem está hoje agindo por si? Porque Deus está no descanso. Deus hoje não pode modificar aquilo que ele criou perfeito. Tudo que Deus criou, criou como modelo. E a partir daí as coisas são reproduzidas, olhando para aquele protótipo. E quem faz esse serviço nesta função da reprodução dessas coisas? Como eu disse,
Deus criou 3 auxiliares para, assim, dar materialização ao plano que Ele criou no invisível. Meu irmão, só assim podemos compreender os dias de hoje, que Deus criou um plano perfeito e só agora está passando pelo plano físico. Só há um detalhe: da maneira perfeita que Ele criou o plano físico no invisível, vai ter que se materializar da mesma forma. Então não adianta você aqui querer mudar as coisas, achar que está fazendo a obra de Deus. Deus não tem obra para ser feita. Tudo que Deus fez, Ele fez e descansou. E a materialização, quem está nessa função não é o homem. Quem está nessa função são os elementos da natureza, como terra, água e luz. E isso tira das nossas costas um peso imenso, porque é a natureza que faz essa reprodução do protótipo que Deus fez durante os 6 dias da criação. Agora vamos voltar no capítulo 1. Verso 11, para você ver que isso que eu estou falando não é algo da minha cabeça, é algo que está escrito aqui, que é os elementos da natureza que fazem essa reprodução de tudo aquilo que está nesse campo físico. Tudo que se mexe, que tem fôlego de vida, quem reproduz esses 2 elementos aqui criados por Deus para essa função na materialização daquele plano que Ele criou no seu invisível. Disse Deus, capítulo 1, versículo 11, disse Deus, produz a terra relva e erva que dê semente e árvore frutífera que, segundo a sua espécie, dê fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E isso foi bom, segundo a palavra de Deus. Então aqui vemos que a terra, ela tem esta função de reproduzir tudo aquilo que é necessário no mundo físico, tudo aquilo que está dentro dos limites da terra, para ela replicar o protótipo que Deus fez no início, durante os 6 dias da criação. Ela está aqui responsável para a replicação, a reprodução de tudo aquilo que foi feito lá no início. Versículo 20 do mesmo capítulo 1. Aqui Deus dá mais uma ordem para as águas. Deus deu uma ordem para a terra, para ela fazer aquilo que está no seu alcance, no seu território, para que ela multiplique e reproduza tudo aquilo que for necessário, segundo os protótipos que Deus fez. Disse Deus, produz as águas cardume de seres viventes, e voe as aves acima da terra no firmamento do céu. Veja que é as águas que reproduzem todos os seres que estão nela, e as aves também. Tudo isso que ocorre neste mundo das águas, não é Deus que está fazendo hoje nada. Deus não está fazendo nenhum animal marinho e nenhuma ave que voa sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus não está fazendo nada disso. E isso Deus encarregou para os seus auxiliares, ou seja, terra e água. E qual é o trabalho da luz? Porque a terra produz, a água produz, e a luz manifesta. Tudo aquilo que se apresenta à luz, ela tem a obrigação e tem a capacidade de manifestar todas as coisas, todos os seres que assim lhe apresenta diante dela. Então esses 3 elementos que Deus criou foi para esta conclusão do seu plano. A conclusão do plano que Deus tinha no invisível e que agora está passando no nosso tempo, na nossa geração. E assim esse plano de Deus vai ser conforme o modelo. Nada vai ser diferente daquilo que foi criado. Por isso que Deus tem a capacidade da onisciência. Por quê? Porque tudo aquilo que Ele fez, Ele já sabe o resultado. Por isso, meu irmão, não adianta você estar aqui hoje pensando que está fazendo a obra de Deus. Deus não tem obra para ser feita. Tudo o que Deus fez já foi feito lá no início e Ele fez como modelo. Agora, quem faz a materialização do seu plano são os seus elementos da natureza e não é o homem. Amém? Olha, se você gostou desse assunto, e esse é um assunto que vai render muitas outras ramificações, falando desse assunto que hoje entendemos, não é Deus hoje que está com a mão na massa para fazer a materialização do plano invisível, e sim os seus agentes. Isso realmente nos enche de alegria. Porque cada dia que passa, Deus vai nos ensinando, vai nos mostrando como verdadeiramente temos que conhecê-lo. E isso para mim é novo, saber que a natureza é quem cuida de todas as coisas. Amém? Pois eu estou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, eu peço, curta, compartilhe, deixe aqui o seu like, porque o seu like é muito importante para o desenvolvimento desses assuntos que aqui
postado esporadicamente. A todos vocês, mais uma vez, deixo meu abraço e eu voltarei em outra oportunidade, se Deus permitir. Até mais.